como é que vocês, dentro imagino eu, da parte médica ali, que você deve se incluir lá no clube, como é que vocês avaliam atleta por atleta, ou como é que faz essa entrevista aí, né, de individual ou em grupo? Tá. No início da pré-temporada é feita uma anamnese nutricional individualizada com os atletas, né? Onde a gente consegue pontuar, então, as preferências dietéticas, rotina, né? Então, situações como, sou mais acostumado a fazer refeição em casa, vai mais em restaurante, costumes, porque a gente tem atletas de regiões diferentes, né? Então, que vêm com costumes alimentares diferentes. Então, esses dados são coletados e depois eles vão nos auxiliando ao longo do ano, né? E fazendo... a gente consegue fazer alguns ajustes, consegue adaptar, né? Então, por exemplo, na hora ali da coleta, na anamnese, na hora da coleta desses dados, a gente já consegue pontuar, né, alguma intercorrência ou alguma situação, algum costume que o atleta tenha. Não, olha só, quem sabe a gente muda isso, quem sabe a gente aumenta o consumo calórico em algum momento, retira alguns alimentos, já é feita uma orientação, né? E depois, ao longo da temporada, a gente começa lá com o campeonato, né, o Campeonato Gaúcho, que começa muito cedo, né, lá em janeiro. Depois vem outros campeonatos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. A gente vai adaptando conforme é o necessário também. E os atletas vêm no final do ano, assim, com peso a mais das festas de fim de ano, ou normalmente eles chegam já prontos para a temporada? Como é que funciona isso? Sempre é um período onde... claro que a questão da composição corporal, né, muda um pouco em relação ao período pré-férias, enfim, mas acredito que eles já têm uma consciência ali de, vamos ter que voltar com demanda de treinamento forte, então eu acho que existe um controle, assim. Claro, né, o período de férias é um período que eles têm uma rotina bem exaustiva, diferente ao longo do ano, então as férias acredito que aproveitando um pouquinho, mas quando chega, assim, logo também já consegue, com rotina de treino, alimentação, voltar aos níveis de composição corporal também, né? Imagino, porque não tem tanto treino, daí eles podem até administrar a mesma quantidade de alimento, né? Mas como eles não treinam e não jogam tanto, porque estão de férias, né? E merecem isso, eu imagino que possa mudar um pouquinho, né? Eles podem... A gente sair um pouquinho da rotina, a gente mesmo, quando sai da rotina aí, a gente acaba ganhando uns quilos e tal, mas enfim, e aí tem que voltar para o dia a dia, daqui a pouco eles voltam com sobrepeso, a pergunta era mais essa. E daqui a pouco já entra de novo, como a gente faz, vai fazer uma prova, né? Tu tá entre uma prova e outra, vamos dar uma relaxada, né? Daqui a pouco... Sim, exatamente, né? Que é a questão... que você comentou, assim, como quando a gente tem um atleta num processo de lesão, ou que ele está afastado, eles têm um gasto calórico muito alto quando eles estão treinando. Então, no momento que eles param de ter esse gasto calórico e continuam consumindo, né, a mesma quantidade, automaticamente a gente pode ter ali um aumento, sim, na questão de gordura corporal, mas que logo... voltou à rotina, logo consegue recuperar também. Acho que até pelo o metabolismo, que de repente está condicionado a treino, e, né, treino, jogo, alimentação, descanso, né? Então acho que deve haver, né? E até queria te perguntar assim, como a alimentação vai influenciar então o rendimento e a recuperação, né? Que tu falaste de lesões ali. O fato de ele ingerir algum tipo de alimento, alguma coisa, pode potencializar ou acelerar o processo de reparação de uma lesão muscular? Não sei se isso acontece. Tá. Não existe nenhum alimento ali, né, que eu vou citar para vocês e que a gente vai conseguir mencionar, não, se o atleta aumentar o consumo deste alimento, a gente vai evitar ou vai acelerar o processo de recuperação de lesões, enfim, né? A gente sempre orienta que ele mantenha a alimentação equilibrada, controlar ali o consumo de proteínas, né? Evitar, reduzir tanto o consumo de proteínas ali pela questão de fonte de aminoácidos também, mas em específico nenhum alimento vai potencializar a recuperação, né? Então,
Se ouve falar muito no consumo, vou consumir tal alimento ou outro, que vai melhorar. Não, é um conjunto de uma alimentação equilibrada, onde eu consiga fornecer todos os nutrientes que eles precisam, vai consumir carboidrato, vai consumir gordura e vai consumir proteína. A gente precisa focar bastante também na questão proteica, né, pela questão de massa magra, massa muscular ali, então a gente precisa reforçar bastante essa questão também. A maioria das coisas, então, são feitas a partir da alimentação do dia a dia. Comer feijão, arroz, carne, massa, salada. Há alguma forma de suplementação de alguma vitamina, ou algum aminoácido que falta, enfim. É feita alguma suplementação para o atleta durante a temporada ou, enfim, normalmente a gente mais no dia a dia mesmo, numa alimentação normal, no caso de vocês, de atleta de futebol? Tá. Pensando em atletas, eles têm uma demanda calórica muito alta, né? A gente fala aí em 3.500 calorias para mais. Então, assim, claro, tudo isso depende muito de idade, altura, peso, né, posição, enfim, mas eles têm uma demanda calórica que passa de 3.500 calorias num geral. É muito difícil a gente conseguir suprir só com a alimentação essa demanda calórica, né? Por questão de volume também. Algumas pessoas, elas conseguem acordar e comer lá, sei lá, um prato de massa com frango. Mas vai ter pessoas que não vão comer e não gostam. Assim como no período da tarde também, né? Às vezes a gente tem lá a necessidade de ter um volume de alimentação e a gente não consegue suprir com alimentação sólida. E aí a suplementação no atleta de alto rendimento, ela é importantíssima. Ela é uma aliada importantíssima para a gente conseguir suprir justamente essa questão dessa demanda energética, né? A gente consegue colocar num suplemento uma questão calórica elevada, numa questão líquida que eles vão tomar. Então, sim, a gente faz orientação e é utilizado o suplemento também, aí sim, no dia a dia, né? Que seria o quê? Proteína, o whey, né? Mais alguma coisa, vitamina ou alguma coisa de carboidrato? O que usa nesses suplementos? A base, assim, que a gente sempre... Claro, existem outros suplementos, né? Que a gente acaba usando daí conforme orientação individualizada, assim, mas... Proteína, carboidrato, um suplemento que a gente gosta muito também de utilizar é a creatina, né? A gente usa bastante, aí faz reposição com isotônicos, né? A gente acaba cuidando bastante dessa parte de repor os eletrólitos, enfim, questão líquida, né? Através da hidratação. Mas no dia a dia a gente tem essa questão principal da suplementação de carboidrato, proteína e, em alguns casos, utilizado a creatina também. E além da alimentação, eles têm, tipo assim, como se fosse um shake de manhã, de tarde, de noite, como que funciona isso? Sim, existe sim uma suplementação que é feita pro horário de treino, né? Durante o treino. É tipo um pré-treino. Isso, tipo um pós-treino, isso aí, tá. Que é organizado para eles na questão de dias de treino e depois orientado conforme também alguns vão tomar em casa, se não vai tomar, né? Até porque imagino eu que essa suplementação possa gerar algum desconforto gástrico, dependendo do volume de ingesta que ocorre, né? Um monte de líquido, não sei se isso ocorre sim ou não. Ocorre em alguns casos, alguns atletas eles acabam, né, tendo essa queixa realmente, mas isso não é tão comum, né? Até porque a gente vai fazer e quando é mais do que uma vez ao longo do dia que é orientada, ela é fracionada, então não é um volume muito alto de suplementação em um único momento, né? E em atletas que não é tipo futebol, porque o futebol, querendo ou não, eles acabam treinando, jogando, né? Joga lá quarta, domingo, quarta, sábado, e nos outros dias treinam e que dá um volume, né, de gasto calórico interessante. Mas em outros atletas, tipo, imagino que tu deva atender atletas que tu falaste lá do Recreio da Juventude, né, que tem um campeonato específico, então eles vão treinar bastante, mas eles não têm aquela exigência semanal, né? Então vai ter mais a exigência perto do campeonato. Como é que você gerencia essa questão de suplementação ou alimentação?
Normalmente, esses atletas que fazem parte de equipes, assim, eles têm uma rotina de treino também diária, né? E aí é feito o controle, né? O plano alimentar, enfim, para suprir, daí com alimentação, e é inclusa a questão da suplementação. E também os suplementos principais, nesses casos, também acabam sendo... Então, é muito tranquilo quando a paciente chega com um resultado no Instagram e fala, eu quero ficar igual, ou eu gostaria de... Isso aí a gente desmonta rapidinho, assim, 2 minutos de conversa. Mas, às vezes não é tão fácil, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas, assim, que realmente dificultam, e daí a gente tem que ir por outro caminho, né? Essa questão da rede social, a gente várias vezes já falou aqui, né, que hoje cada vez mais pessoas boas estão aqui entrando nas redes sociais, né? Então, e a gente tem que fazer um movimento para isso, né? Porque a gente vê muita coisa nesse sentido, coisas não tão legais que acabam tomando uma proporção maior e vendendo mais, e as pessoas, que nem tu tinha falado, a gente teve que se adaptar à rede social porque a minha mulher mandou, se tu não falou, eu tinha me esquecido. Mas foi um pouco. Também foi um pouco. A gente se adapta à rede social por quê? Porque hoje em dia é imprescindível, né? E que bom que pessoas boas, bons profissionais estão nas redes, né? Não é só milagres ou, enfim, tu vê cada coisa que não é tão interessante e que tá vendendo na rede. É isso que é... Porque se tu não... eu confesso que a Fernanda tem muito mais facilidade do que eu, né? Até por ser mulher e tal. Mas se os bons profissionais não se posicionarem nas redes sociais, a gente vai deixar o cara que não é bom profissional se posicionar. E ele vai acabar virando autoridade naquilo que ele não é. Exato, né? É nesse sentido, né? Então, assim, mas eu acho que a gente tá numa geração que a gente está num limbo, assim, é difícil. Os mais jovens eu acho que já estão prontos, mas a gente está numa geração que a gente tem que, né, pegar no tranco, né? Para poder ter a mesma desenvoltura dessa galera que está chegando agora ainda. E a gente vê que vocês estudaram numa escola de referência, vou dizer, mundial, né? Estudar com... desculpa se eu estiver equivocado com o Pitangui ou com outros profissionais da área, né? Como a experiência de vocês, as especializações, dão segurança e resultado, né? Como é que vocês veem isso? Porque hoje, de repente, aquele que está começando, ele não vai ter a mesma expertise de vocês, seja no planejamento, quem sabe na execução, mas, né, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte dos resultados e na segurança, porque não é só o fazer, né? Eu acho que, assim, isso também é uma coisa que a rede social nos faz se mexer mais rápido, porque hoje, na cirurgia plástica, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, surgiu uma máquina nova, né? Em 10 minutos, tem 40 mil pessoas vendo o resultado daquela máquina, né? E tem muita coisa que está focado hoje, nos últimos 2, 3 anos, eu digo assim, a cirurgia plástica virou muito foco de tecnologias, né? E a gente sabe, com a experiência aí, que não é bem assim, né? Existe uma curva entre resultado e aprendizado, principalmente no contorno corporal, né? Dessas tecnologias surgiram, mas a gente sabe que a formação de referência, né? Cara, a gente faz 6 anos de faculdade, mais 5 anos de residência. Eu fiz 7 anos de residência, então são 13 anos de formação. Não dá pra gente abreviar isso, sabe? Porque tu tem uma vida ali, a Nanda também fez todos esses anos, então é óbvio que a experiência é muito importante, né? Talvez a tecnologia ela venha para nos ajudar um profissional, né? Tipo, ela não vai tornar bom profissional alguém que não é. Mas eu acho que eu não me expressei bem. Hoje a rede social ela fala assim, doutor, você tem a tal tecnologia? Se você não tem, você não é bom. Tá fora. Assim, exatamente. Ou assim, eu vou procurar o doutor por causa da tecnologia. Sim. E isso, né, a gente sabe que é um erro, né? Porque certeza. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe guiar a Ferrari, né? Exatamente. Mas eu realmente acho que, assim, falando a favor das tecnologias, principalmente em cirurgia de contorno corporal, hoje não tem como mais a gente conseguir dar um resultado bom para o paciente se não tiver tecnologia.
Tem algumas cirurgias que a gente, em todos esses procedimentos, a gente usa tecnologia e o paciente não tem custo adicional nenhum, já está incluído no trabalho que a gente vai oferecer para o paciente. Então, hoje, se eu fizer uma lipoaspiração tradicional no paciente, que é só uma lipo da gordurinha localizada, eu vou usar uma tecnologia, que é o Vibrolipo. A gente usa tecnologias ali só para fazer o processo mesmo de aspiração. E tem as tecnologias de retração de pele. Então, o que tem se falado muito é isso. Você tem o Baritite, ou Renuve, ou Argoplasma. E, na verdade, a gente, em termos de literatura, né, como são tecnologias novas, a gente não tem tanto comprovação científica de que uma faz retração de pele 50% ou 51%. Então, na verdade, estão todas, né, no mesmo patamar, mas depende muito da forma como ela é manuseada, sabe? Sim, sem dúvida. Então, isso faz muita diferença. E é o que o Thiago estava falando, assim, quando a gente adquiriu a nossa última tecnologia, a gente ia para São Paulo de 3 em 3 meses. E naqueles 3 meses passados lá que eu fui, meu Deus, como é que eu estava fazendo daquele jeito? Eu poderia estar fazendo muito melhor. E é assim todo o tempo, entende? Aí chega uma pessoa que não tem formação nenhuma, aí vai lá e compra uma Ferrari, como ele disse. Então, não é só você ter a máquina em si, saber manusear. Mas fala um pouquinho mais das tecnologias que vocês têm já, está falando de contorno corporal, para o pessoal entender, né, um pouquinho mais o que é, como é que funciona, ou aonde vai ter uma grande vantagem na técnica supostamente tradicional e associada com isso, né? Sim, olha, hoje a gente já faz tempo, acho, se não me engano, uns 3, 4 anos, que a gente usa nas lipoaspirações o vibrolipoaspirador, tá? Que nada mais é que uma tecnologia que faz um movimento de vibração que eu controlo através da rotação que eu quero, e isso facilita a aspiração da gordura, diminui o trauma no tecido, diminui o sangramento. Então, assim, o benefício não tem nem como, né? É muito bom mesmo e acaba ajudando no tempo da cirurgia. Então, eu consigo fazer a cirurgia num tempo menor, o paciente sangra menos e danifica menos tecido. Uma outra tecnologia que é a tecnologia da plataforma Baritite, ela melhora a retração da pele. Então, eu acho que no momento é uma das tecnologias que mais se fala, porque nessa mesma plataforma nós temos o Morpheus, que é uma ponteira de microagulhamento, e a gente consegue fazer o procedimento logo após a lipo. Eu terminei de aspirar a gordura e eu passo, então, ali a ponteira Baritite para retrair a pele. Abdômen, braço, costas, culote. E o Morpheus dá para usar em face. E o Morpheus a gente consegue usar a mesma plataforma nas cirurgias corporais e nas cirurgias de face, né? Bom, uma lipoaspiração, como é que funciona? Para as pessoas entenderem. Nosso público, às vezes, é leigo, assim, e nós somos também, né? Nós estamos aprendendo aqui, que é legal, eu gosto de aprender. A lipoaspiração, basicamente, é a gente introduzir uma cânula a partir de uma incisão e remover aquela gordura que está sobrando, né? Não, antes você injeta uma solução. Tá, isso, para as pessoas entenderem. Faz uma infiltração para a gente distender os tecidos. E né? para sangrar menos. Tá, que é um vasoconstritor. Tá. Depois a gente faz uma aspiração para que a gente remova aquela gordura. E depois, essa tecnologia ela vai ajudar, então, porque se a gente não usasse essa tecnologia, provavelmente a pele ia ficar mais plástica. Isso aí, exatamente. Quando você acaba a lipoaspiração, existem vários septos fibrosos, né, que não são lipoaspirados. Esses septos são septos de colágeno que estão ligando a musculatura à pele. Então, a tecnologia faz o quê? Você passa essa tecnologia e a radiofrequência faz com que esses septos encurtem. Né? E quando eles encurtam, eles vão aumentando a retração da pele nessa região. Ela aquece os tecidos. Então, a gente tem como controlar a temperatura interna e externa. A temperatura interna pode chegar a 70 graus. Então, com isso, você tem esse encurtamento, que é o efeito imediato, encurtamento dos septos, e a longo prazo, a partir dos 45, 60 dias, o paciente tem colagênese, que é o efeito do estímulo de colágeno que todo mundo quer. Então, a gente faz no Baritite o corporal, mas tem a ponteira Face-Tite, que também faz o estímulo de colágeno na face. Então, tu diminuiria, por exemplo, umas cirurgias de reparo ao longo do tempo, diminuição da pele, porque se tu vai tirar a gordura, se é bastante, tu vai ter uma sobra de pele, aí com esse... De tecido, de tecido, né? Telial. Se tu consegue retrair ele já durante a cirurgia, tu talvez diminua ou até
não façam uma cirurgia posterior. Esse foi um questionamento. Esse é o grande desafio dos pacientes que eu atendo atualmente, tá? Porque é muito importante fazer a indicação correta. Tem um paciente que chega no consultório já certo, doutora, eu vim aqui para fazer lipo com Baritide. Mas no exame físico, essa paciente não vai ter uma retração de pele satisfatória. Qualquer gravidez, mesmo de gêmeos de 2, já é um risco maior do que de um só, né? A gente tem que pensar que o útero, como é que ele identifica a hora que tem que nascer o nenê? Ele não tem uma maneira de saber se o nenê está pronto para nascer ou não. A maneira que ele tem é pelo tamanho. Ele chega num determinado tamanho que ele meio que entende, né? Ó, esse tamanho é um tamanho de um nenê que está pronto para nascer. Vamos começar a contração para empurrar ele e nascer esse nenê, né? Se eu tiver 2, 3 ou 4 nenês lá dentro, quando eles chegarem na metade da gravidez, o tamanho do útero às vezes já está num tamanho que seria para nascer, né? Então, por isso que o risco já é maior em função disso aí, né? E por causa disso, teve uma grande evolução na reprodução assistida, na fertilização in vitro, na restrição do número que a gente pode colocar. Muito antigamente, teve uma época em que mulheres acima de 40 anos, a gente podia botar qualquer número de embriões. Não tinha nenhum número, sabe? Assim, pode botar quantos quiser aí, né? E aí o que acontecia, mesmo com mulheres e mulheres jovens, podia botar até 3, 4 embriões para qualquer idade, praticamente. Então, a gente tinha trigêmeos, quadrigêmeos e assim por diante. Então, isso foi se restringindo. Hoje em dia, até os 37 anos, posso colocar 2 no máximo e acima dos 37, 3 no máximo, né? Talvez porque também as técnicas foram melhorando e a chance de esses embriões desenvolverem são maior do que era há 10 anos, do que era há 20 anos. Com certeza. Tudo isso aí andou junto, né? Faz muita diferença. E tem uma pergunta que às vezes, assim, talvez de leigo, é de leigo, né? Todas as perguntas nós somos de leigo, a gente não conhece nada, mas vamos pensar assim, se eu vou fazer uma implantação de 2 embriões e os 2 desenvolverem, eu vou ter gêmeos bivitelinos, é isso? Exato. Mas há uma chance de um deles dividir, não tem? Sim. A gente, inclusive, tem paciente que já ganhou, inclusive, mais de uma, mas não muitas, poucas, né? Que engravidaram, a gente colocou 2 embriões, né? Engravidaram e um deles dividiu e virou 2, né? Então, na verdade, eram 2, ficaram 3. Exatamente. Então eles são aqueles univitelíneos. Né? É isso aí. E tem... quando a gente faz a fertilização in vitro, a gente tem um risco maior até desse tipo de gêmeos, até dele mesmo dividir pela manipulação e tudo de laboratório. Ele, às vezes, ele tem mais chance de dividir do que numa gestação natural, né? Eu já escutei, desculpa se eu estiver equivocado, a questão de... não é reserva da ovariana, né? O congelamento de óvulos, né? Onde entra esse processo? Porque tu falaste algumas situações, como é que a gente retira esse óvulo, como é que ele fica guardadinho numa caixinha? Sim, o homem também tem a sua parte, leva também. Pra casa, bota no congelador em casa no e depois potinho, traz, né? traz de volta. Como é que quiser, traz. Como é que funciona essa parte, tipo assim, de congelamento de... Primeiro, assim, uma curiosidade que é o seguinte, né? Tanto o óvulo quanto o espermatozoide, quanto o embrião, eles ficam congelados em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Então, não dá. Em casa não tem o congelador que vá dar para segurar isso, né? Tá certo. Tá? Então, assim... mas, sim, eu acho que o congelamento de óvulos, ele teve uma evolução muito grande nos últimos anos, que fez com que ele ficasse muito mais eficaz. E isso é que faz com que a gente, hoje em dia, consiga ter mais tranquilidade em dizer, vamos congelar óvulos agora, para quem quer engravidar lá no futuro, né? E a gente falou aqui essa questão da mulher que já está querendo engravidar mais tarde, né? Ou porque está focada na sua carreira, quer fazer, né? Tem muitos aí faz a faculdade, faz mestrado, faz doutorado, daí vai querer pensar nessa parte. A parte financeira, muitas vezes querem, né, ficar bem dessa parte, não encontram, às vezes, seu parceiro, sua parceira, vão encontrar só mais adiante, né? Então, hoje em dia, a gente
gente tem a orientação que é o seguinte: se a mulher chegar em torno dos 30 anos e ela não tiver claro que ela quer engravidar nos próximos anos, 2, 3 anos ali, que ela vai engravidar, que ela já está com tudo organizadíssimo na vida para engravidar, ela deveria pelo menos fazer um exame chamado hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que dá a ideia da reserva de óvulos que ela tem. Porque a gente sabe que a gente vai dali para frente cair nesse caminho aí de diminuir quantidade, piorar a qualidade e tudo mais. Então, ela deve fazer esse exame e aí a gente vai avaliar junto com uma série de outras coisas. Não é só o exame, uma série de outras coisas. Se para aquela mulher o ideal é ela já congelar os óvulos agora, se ela pode esperar 1 ano, 2 e daí se realmente não acontecer, não engravidar, não acontecer nada, aí ela congela, mas a orientação é essa, né? Chegou nos 30 anos, dos 30 aos 35 é o momento que seria o ideal para que toda mulher que quer ter óvulos congelados, congelasse os seus óvulos. Vamos imaginar assim, claro que a menopausa começa bem antes, mas a mulher dos 18 aos 30 anos não tem muita diferença da qualidade dos óvulos que ela gere mês a mês, ou existe uma diferença? Isso vai cair a partir do 35 para frente. Isso aí, exatamente. Tanto que o ideal para a mulher engravidar seria entre 20 e 30 anos. Ali seria que todas as mulheres conseguissem se planejar e engravidar nesse período, a maioria ia conseguir engravidar, não ia ter maiores dificuldades e tudo mais, que é o pico fértil, digamos, na vida reprodutiva da mulher. E os óvulos que são congelados, eles basicamente param no tempo e quando eles voltam, eles não têm nenhuma perda de qualidade, vamos imaginar. Não tem. E isso tem alguns estudos mostrando, assim, não faz diferença se eu congelar um óvulo hoje e eu descongelar daqui 1 semana, por exemplo, ou se eu descongelar daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos. Ele vai ser exatamente igual. Ele para naquele momento. Qual é o risco que a gente tem? E por que a gente, sim, diz que a gente, quando vai congelar, quanto antes melhor, né? Porque a qualidade dele, quando eu congelo, a inicial, vai determinar a sobrevivência dele depois, né? E a chance de fertilização e a chance de gravidez. Então, a qualidade e a quantidade, né? E na quantidade, por quê? Porque o óvulo, ele é uma célula. Então, na hora que eu congelo, ok. Na hora que eu descongelo, se aquela célula não resistir, morreu o óvulo, né? Naquele não vai adiante. Quantos óvulos normalmente se coleta para ter essa reserva com uma certa garantia? Tem um estudo que mostra assim, que para que eu tenha 70% de chance de ter um neném em casa, lá no futuro, quando eu quiser usar os meus óvulos, né? Eu teria que ter, até os 35 anos, em torno de 14 óvulos congelados. Até os 37 anos, em torno de uns 16 óvulos. Mas se a mulher for fazer esse congelamento já com mais do que 38, 39 anos, 40, eu precisaria quase uns 20, tá? Então, até na estatística desse estudo é tipo 26 óvulos. A gente nunca consegue essa quantidade numa mulher que tem mais de 38 anos. Mas isso é estimulado. Estimulado. É feito um exame, Aí a gente faz o exame, aí a gente estimula por 8 a 12 dias com medicações, né, que são hormônios injetáveis, né, então a pessoa vai fazendo uma injeção por dia ali de 8 a 12 dias, e aí para poder liberar o máximo de óvulos possível naquele determinado mês. E é feita uma coleta, uma cirurgia? Como é que isso funciona? Isso é feito por ecografia. A mesma ecografia que a mulher faz, a ecografia chamada transvaginal, que ela faz anualmente lá para ver se o útero está bom, se os ovários estão... É o mesmo tipo de ecografia. Então, eu costumo falar para as pacientes, né? Não tem corte na barriga, não tem nada, tudo é feito por baixo. Né? Então, tem diferença também. A gente pegar essa mulher que está se planejando para um dia conhecer alguém e congela o óvulo, mas a gente pode fazer o congelamento do embrião também. Sim, também. E os dois funcionam da mesma forma? O FAM pode ser positivo num paciente com doença celíaca, por exemplo, que são doenças autoimunes. Então, nem sempre ter um FAM positivo
é sinal de que tem reumatismo, tá, gente? Se acalmem. Tem que ir lá olhar, mas não precisa se preocupar tanto. Ele é o exame que ele mostra, então, alguma doença autoimune, alguma ação autoimune, podemos falar assim, não sei. Isso, perfeito. Mas a pergunta é o exame que é feito, o exame de sangue? É um exame de sangue. Normal, assim? Normal. É um exame de sangue, não precisa de jejum para fazer. Aproveitando aqui a interação do nosso pessoal, aqui o Thiago pergunta quais alguns sintomas principais que podem indicar alguma doença reumática. Então, como são várias doenças reumatológicas, fica um pouco difícil responder isso numa amplitude, mas enfim, aquilo que eu falei de ter dor, edema numa articulação é o principal, porque a maioria das doenças reumáticas vai dar artrite, que é a inflamação da articulação. A gente pode ter uma rigidez matinal, aquela pessoa que acorda meio robô assim e depois engrena, também pode ser algo reumático. Dor na lombar, que fica assim persistentemente por mais de 3 meses. E uma dor assim, eu acordo com essa dor, quando eu me movimento até melhor, de noite eu tenho essa dor e tal, principalmente em homens mais jovens, também tem que ser avaliado por causa da espondilite. Pacientes que têm psoríase, que é aquela lesão de pele, que escama, cotovelo, joelho, couro cabeludo, 30% tem mais chance de ter artrite. Então, também é interessante o paciente com psoríase ser avaliado por um reumatologista, inicialmente, para a gente ver se está cometendo alguma articulação ou não. Mas agora vamos tirar algumas dúvidas, né? Eu tô com uma dor, né, que não passa, eu procuro um médico, né? Eu vou num ortopedista, eu vou num reumatologista, em qual profissional que eu deveria buscar, né? Eu vou, de repente, tô com uma dor nas costas, eu vou numa quiropraxista, num fisioterapeuta. Como é que é essa abordagem? Em quem que eu chego primeiro? Pois é, difícil de responder essa pergunta, mas eu diria, puxando o assado para o meu lado, o ortopedista, basicamente, o que importa, o que a gente precisa do ortopedista é uma questão cirúrgica, né? Eles são focados nisso. Claro que se for algum trauma, tem que ir para o ortopedista, né? Me bati, caí e tal, tem que primeiro ser avaliado por um ortopedista, porque pode ter alguma lesão de ligamento, alguma lesão de nervo, quebrou alguma coisa. Mas se é uma dor um pouco mais crônica, eu diria assim, uma dor mais persistente, eu acho que o reumatologista pode avaliar melhor e indicar para um quiro, para um físio, para um osteopata, enfim, se precisar. Muitas vezes eu atendo tendinite, o ortopedista atende tendinite, o fisiatra vai atender tendinite e ok. Aí se é uma coisa mais assim, vai em quem conseguir antes. O exercício físico, ele nos ajuda a ter menos sintomas das doenças reumatológicas ou elas aumentam as dores? Não, o exercício físico é primordial que os pacientes com doença reumática façam. Isso é bem importante, dependente de ele estar com dificuldade, com dor, é importante porque isso melhora o condicionamento físico dele para aguentar. Eu falo para os pacientes que a musculatura tem que estar forte, firme, para não sobrecarregar a tua articulação, que é a que está lesionada pela doença. Então, óbvio que não vai... Se o paciente está muito ruim, ele não vai correr, por exemplo. Mas se ele está bem e ele tiver condições, ele pode correr. Ele pode ser um maratonista, se ele quiser. Tem atletas pode correr contigo, Celso. Pode ser. Deve ter os jovens senhores lá que fazem Ironman de 80 anos, pode ter... Então, olha aí. E por que não? Eu até falo para os pacientes que para a gente ficar velha, a gente precisa ter poupança de dinheiro e poupança de músculo. Porque a gente vai perdendo a musculatura ao longo dos anos, né? E se a gente não força ela para ela ficar boa, a gente fica tipo aqueles velhinhos gambitinha que tem as pernas fininhas e a pança grande. Isso. E aí aumenta a chance de quedas, desequilíbrio. Então é super importante a atividade física. Outra pergunta era como é que... essas doenças autoimunes, elas nos trazem uma qualidade pior de vida dessas pessoas. É normal eles reclamarem disso. Então, o exercício físico é uma forma de tu melhorar essa qualidade de vida. Mas é difícil, né? Porque é uma doença, provavelmente, que ela deve evoluir. Essa é uma outra pergunta também. Ela evolui ao longo do tempo se a gente trata ou não trata. E como que é a qualidade de vida das pessoas que têm, principalmente artrite reumatoide e lúpus, que eu acho que são as doenças mais graves que vocês devem tratar?
Então, os pacientes têm bastante dor, mesmo com o tratamento. Claro, tem pacientes que começam as medicações e ficam ótimos, têm uma vida completamente normal. E a chave dessas medicações novas é que elas não deixam evoluir para as alterações articulares, porque o que a gente quer prevenir, o paciente ele está focado que ele não quer sentir dor, né? Mas o médico está focado para que ele não tenha uma deformidade. Eu não quero que ele chegue no final da vida com a mão toda torta. Então, o tratamento é muito importante. Às vezes, vai usar algum remédio para dor. Tem muitos pacientes que ficam usando corticoide para não tomar os outros remédios. Me senti mal com metrexato, mas o corticoide me deixa ótima. Tu vai ser um torto sem dor, né? Então, a gente também tenta buscar a melhora da qualidade da articulação sempre. Mas, infelizmente, são doenças que não têm cura, né? Então, o paciente vai ter que fazer um acompanhamento reumatológico seguidamente. A gente tem que virar amigo do médico, realmente. Não pode parar as medicações sem consentimento do médico, porque pode piorar as dores, né? Pode piorar o quadro. E, claro que a doença em si pode ter crises, mesmo usando a medicação, pode ter crise. E as crises podem ser porque esfriou, porque o paciente se estressou, porque, sei lá, enfim, faltou o remédio. E às vezes uma crise é tão importante que eles não saem da cama, eles não conseguem abotoar um botão de camisa, eles têm dificuldade. E isso limita muito a vida deles laborativa, né? Porque tu competir com uma pessoa que não tem o teu reumatismo numa jornada de trabalho de 8 horas, como todo mundo, num trabalho braçal, tu vai fazer menos, tu vai produzir mesmo. Mesmo na academia, tu não vai conseguir fazer a mesma coisa que uma pessoa da tua idade com a mesma condição física, mas sem reumatismo, né? Então, isso limita bastante. E eu acho que a parte psicológica também influencia falando um pouquinho muito. sobre isso, a gente tem aqui até uma pergunta aqui da Ana Ferreira, que ela fala um pouquinho desse acompanhamento, né? Vamos dizer assim, emocional, psicológico, em paciente que tem um quadro crônico, doloroso, que tem crise. Qual que é a importância desse tipo de trabalho, né? A parte psicológica é super importante, tanto é que eu comentei que se o paciente está estressado, tem algum problema, vai piorar as dores, né? Porque o corpo somatiza isso também, né? A gente sempre tenta buscar a empatia com o paciente, acordar todos os dias e ter dor. E tu tem que trabalhar, e tu tem que trazer dinheiro, e tu tem que cuidar dos filhos, enfim, isso não é muito simples. Então, a gente tenta orientar os pacientes para que vá procurar ajuda médica, psicológica, vá no psicólogo, faça terapia para aceitar a doença. E para mudar também o que aconteceu para isso ser desenvolvido. Esse cara, ele foi mais tempo psicanalista do que propriamente gestalterapeuta. Então, a história dele, né, começou na psicanálise, quando ele e a esposa dele, a Laura, eles resolveram, porque na época do Freud, haviam os revisionistas, né, aqueles colegas que iam lá para tentar melhorar, né, a abordagem. E o Percy e a esposa dele, a Laura, eles chegaram achando que eles iam revolucionar a psicanálise. Já era para ti Freud, então não quero mais saber. Não, eles acharam que o Freud ia achar o máximo que eles estavam trazendo. Não, eles achavam que ia ser para melhorar. Para melhorar, Tá a revisão certo. da teoria e o método de Freud, né? E aí deu tudo errado. Isso que ano foi mais ou menos, assim, para a gente contemporizar? Foi em torno de 1940, Então, 1945. Freud já tinha morrido, né? Não. Ainda não? Não. Ainda não, né? Ainda não, tava lá. Então ele ainda viu essa revolução. Ele viu, ele olhou e aí ele disse... A que horas parte o trem mesmo? Pra já mim vai não, embora, não é? Tá certo. É interessante isso, eu acho muito legal essa história, porque tem que contemporizar, né? A gente vê o Freud vendo uma mudança na forma de atender e ele poderia achar legal ou não. Porque assim, né, o Percy e a Laura, eles pegaram... na estrutura da psicanálise, né? Então, o livro, que foi esse pontapé para a gestalterapia, o nome é Ego, Fome e Agressão. Quer dizer, ego,
que em psicanálise é uma instância psíquica, né? Aqui o Peirce vai dizer que não é nada disso. O cara é só um gerenciador, é uma parte do self. Nós temos o sistema self que vai funcionar, né, como id, que vai funcionar como ego e vai funcionar como personalidade. Então o ego é só uma partezinha ali, tá? Ele não é o cara. Ok. Aí, questão da fome. Gente, não, o essencial não é o instinto sexual, é o instinto de fome, que é de sobrevivência. Então, ele fez toda uma teoria, né, falando sobre as etapas desde que o bebê nasce até o momento de adolescência e adultez, a partir do sistema de alimentação dele, né? Quer dizer, o bebê, quando nasce, né, o bebê, ele mama, nem sabe exatamente o que está acontecendo, ele chora, ele mama, né? Ou seja, simplesmente o alimento entra, que é mais ou menos o que acontece com os valores na nossa vida. Quando a gente nasce em um contexto e a gente vai recebendo valores. E esses valores a gente vai assimilando e vão fazendo parte da gente. Né? E aí ele vai colocando as etapas, aí vai vindo os dentes, né? Bom, conforme a criança vai crescendo, ela vai começando a ver alguma coisa com seus próprios olhos. Né? Que nem o Terrible Two, né? Quer dizer, as crianças com 2 anos, que os pais olham, eu não sei o que fazer, né? Porque a criança, ela aprende a caminhar, né? E quando ela aprende a caminhar, ela diz, isso é muito legal, né? E o adulto diz, não, vem aqui, não vou mesmo, né? E ela se manda, né? Quer dizer, é a criança começando a mastigar aquilo que ela quer. Não, eu não vou fazer o que tu quer, eu vou fazer o que eu quero. Quer dizer, e aí vai uma negociação, né? Claro que cada família é uma família, né? E é isso que então vai formatando o self da pessoa, né? Por exemplo, algumas famílias muito rígidas, né, acabam, que a gente fala em gestalterapia, com fronteiras muito rígidas, elas impedem as pessoas de ter uma convivência mais fluida, né? De ter comportamentos que podem ser mais ajustáveis aos diferentes tipos de situação. Né? Então, por exemplo, quando chega a adolescência, né, normalmente o que acontece é que as pessoas, eu vou utilizar o termo, né, conforme o Peirce ali, as pessoas vomitam todos os valores. E aí vem aquilo, nossa, mas tá muito difícil lidar com esse adolescente, ele é muito rebelde, ele não aceita nada, ele quer fazer tudo contrariamente. Por quê? Né? Quer dizer, aquilo que aconteceu aos 2 anos, né, lá na adolescência vai acontecer de novo. Né? Porque ele vai botar para fora e ele quer experimentar o que ele realmente quer para ele. Então ele vai escolher o que eu quero que faça parte da minha personalidade. Algumas famílias, ok, outras famílias não aceitam. E aí vem os grandes conflitos. Tá? Enfim, né, basicamente, assim, essas 2 primeiras estruturas. E a agressão, o Freud vê muito como algo destrutivo. E aí o Peirce e a Laura chegaram e disseram, não, a gente tem que olhar a agressão como uma energia agressiva, que é uma energia que tanto pode nos levar ao crescimento como à destruição ou autodestruição. Que inclusive eu tenho um capítulo de livro, né, que eu escrevi falando sobre essa diferença de energia agressiva e raiva, né, nas crianças. Então é isso, né, basicamente, assim, bem pouca coisa que o Peirce e a Laura mexeram, né, ou seja, tudo. Então eles foram convidados a se retirar da psicanálise. Então, basicamente, se o cara tem chega em casa e briga e joga alguma coisa na parede na adolescência, na tua visão, isso é uma coisa que aconteceu porque alguma coisa aconteceu na vida dele naquele momento, não é isso? Porque ele teve algum revés, alguma coisa que não foi legal. E a psicanálise vai ver lá na infância que ele teve alguma coisa que aconteceu que vai fazer refletir essa atitude dele agora. É isso mais ou menos a diferença? Então, a gente não pode esquecer que o Peirce foi psicanalista. Bom, então não vamos fugir muito do... E eu também tive a minha primeira formação em psicanálise, né? Tanto é que se alguns colegas, né, do humanismo, eles já estão um pouco acostumados comigo, mas quem não me conhece, me ouvir falando de paciente, vai dizer, essa gestalterapeuta não, né? Porque gestalterapeuta não chama paciente, chama cliente.
Mas aí eu logo vou entrar na questão de experiências vividas, né? Que é o que nos compõe. Quer dizer, as minhas experiências vividas, né? Talvez pelo fato de meu pai ser médico, talvez pelo fato da minha formação sem psicanálise, eu internalizei que é paciente. Porque daí eu entrei na faculdade. E como é que tu vê a tua experiência como jogador para entender um pouquinho a cabeça do atleta jovem hoje em dia, né? Eu sei que muito se mudou, outros conceitos, outro basquete, imagino eu, né? Tu foi meu treinador há um bom tempo atrás, imagino que do Celso também, era outra proposta, né? Como é que tu vê hoje aquele Rodrigo lá atrás, com aquelas experiências de, quem sabe eu vou para lá, vou para cá, aquela dúvida para trazer para aquele atleta que está se formando agora? É que assim, há 30 anos atrás, qual jogador brasileiro ia para os Estados Unidos? Sim. Qual jogador gaúcho ia para São Paulo? Eram poucos. Então, tu diz assim, bom, se eu estou circulando com essas possibilidades, é uma situação. Então, hoje em dia não. Hoje em dia hoje é mais fácil. Todo mundo pode ir. Então, essa é uma questão. A outra é, como eu penso basquete, ou qualquer outra profissão, como é que eu vou pensar se eu nunca vivenciei? Eu posso ter o maior conhecimento do mundo, e talvez mais conhecimento até do que alguém que vivenciou. Mas a maneira de olhar é diferente. Porque ter estado dentro da quadra, ter vivenciado momentos como jogador, situações, ou dentro da quadra, ou fora, ou no vestiário, ou num hotel, ou no ônibus, te dá uma bagagem de conseguir avaliar de uma forma diferente. Então, eu acho que essa é a grande diferença de ter jogado e não ter jogado, porque tem muitos técnicos brasileiros que nunca jogaram basquete, estudaram e são grandes técnicos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a relação do técnico com os atletas, que daí sim, o que eu fazia há 30 anos atrás, hoje eu não faço nada. Nada do que eu fazia há 30 anos atrás. E talvez, no meio do caminho, muitas coisas assim, eu não acredito que eu fiz isso. Também. Entende? Porque também é natural, porque é desse processo de transformação, e se a gente não fizesse isso, e se eu não fizesse ia evoluir. Isso, não iria evoluir, eu talvez não estivesse nem trabalhando mais, porque tu tem que ter essa capacidade de entender aonde tu está inserido para poder ir te adaptando, né? Então, eu acho que são momentos sempre diferentes, mas tu pode trazer a tua experiência, porque nós jogamos um outro basquete. O basquete que vocês jogaram, o basquete que eu joguei é outro. Em intensidade, em maneira de se jogar, prevalecia a técnica, não a força, a física, se prevalecia uma série de coisas, era tudo muito bem definido, é o armador, é o lateral, é o pivô, é o que arremessa, é o que não arremessa. Hoje o basquete, todo mundo é tudo dinâmico. E está tudo certo, né? Então, e a questão física, da intensidade. Então, se nós assistirmos um jogo de 30 anos atrás, nós vamos achar que está estragado, que está em câmera lenta, tem alguma coisa que está errada. É verdade. Em qualquer liga, em qualquer esfera, em qualquer país. Talvez tu vê isso, né? O que mais me impressiona, que eu me lembro, assim, quando a gente jogava, faltava um minuto, parecia que ia acabar ali, né? E hoje um minuto no basquete, poxa, definir, tem muitas coisas aí, muito tempo ainda, né? Então um minuto é muito pouco. Mas eu queria saber de ti as tuas influências, né? Tipo, que tu traz lá daquele momento de formação, tanto como jogador, como atleta, como, de repente, como técnico, de técnicos que tu lembra, assim, que isso aqui é aquele toque, aquele tapinha nas costas, sim, aquele grito, aquela chamada mais firme que, de repente, pode ser relevante. Eu vou te dizer que eu sou um cara que eu não tenho essa coisa assim de que o técnico que eu vi na televisão, o cara da NBA, o cara da... são grandes técnicos, ok, mas os caras estão lá, eles não tem outra realidade. Eles não trabalharam comigo, eu não conheço. Eu vejo o trabalho, mas eu não conheço eles. Então, eu posso achar legal, posso achar uma linha boa, mas eles não me ajudaram a me formar. O que me ajudou foram os técnicos com quem eu trabalhei. Pitu, Mancuso, Branco, Mário Brauner, com quem eu acompanhei. Eu acompanhei na Seleção Brasileira em 2008, 2009, o Monte Monsalve, de ver o Lula Ferreira, que hoje está lá no Franca, de perto,
de ver um trabalho do Hélio Rubens, de assistir um treino, de assistir uma palestra dele, uma clínica. Esses caras, sim. Então, eu me apego muito mais àquilo que eu vivenciei do que àquilo que eu idealizo. E eu acho que esses caras, sim, que foi um pouquinho de cada, porque não dá para ter uma cópia, não vai funcionar. Não dá para ter uma filosofia, pegar a filosofia do Celso e usar, não vai dar. E eu acho que tudo isso que eu vivenciei me ajudou a construir a minha filosofia de trabalho, naquilo que eu acredito. E se vocês forem ver, nos últimos anos do Caxias no NBB, agora que nós estamos indo para o 3º ano com o mesmo auxiliar. Eu troquei várias vezes. Não porque quis, porque o mercado trazia, o cara que tinha proposta, embora, ok. Mas exatamente para quê? Para poder pegar um pouco de cada e acrescentar na minha filosofia de trabalho e ir melhorando ela dentro daquilo que eu entendo que pode ser, porque também tudo tem um... Então, é uma construção meio que diária dentro de uma filosofia que eu estabeleci do jeito que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de me relacionar, que eu gosto que os jogadores entendam, para eu poder pegar isso e aí as pessoas olharem assim, isso tem a cara do Rodrigo como técnico, do trabalho, do jeito de fazer, e acho que a gente tem sim, mais vezes a gente tem acertado do que errado. A pergunta era isso, da filosofia, que tu segue alguma filosofia de outro país, mas então, a princípio, o que acontece? Eu acho até uma pergunta melhor assim, há diferenças entre filosofias do basquete europeu, do basquete americano, do basquete brasileiro? Como que funciona isso? Sim, certamente. O Brasil ainda não conseguiu se definir, né? Porque teve aquela geração do Oscar, Marcel, que atacava muito. A filosofia era, vamos tomar 90, mas vamos tentar fazer 100, que daí nós vamos ganhar o jogo. O basquete americano é uma situação totalmente separada. As regras, algumas são diferentes também, né? Também as regras, o jeito de jogar. Eu sempre digo, por que o cara faz 60 pontos num jogo? Por que o outro time não vai lá e dobra a marcação? Porque na hora do corta-luz os caras não saem, façam com que ele passe a bola para o outro. Não, o basquete americano quer isso. Ele quer que aquele cara jogue 1 contra 1 e ok, está tudo certo, é a maneira deles. O basquete FIBA, e principalmente o europeu, é um jogo de equipe. Mas tem o cara, tem o Luka Doncic, que é europeu, tem tudo. Mas o jogo é coletivo. O jogo é gostoso de ver. Então, eu já estou te respondendo que eu sou um cara que gosto do basquete europeu. Eu assisto o basquete europeu. Eu assisto a ACB, eu assisto a Euroliga, eu assisto... Porque eu gosto de ver um time jogando. Não é um jogador, é um time jogando. E, por característica, é isso. Estados Unidos, muito individualizado, tem a tática, obviamente, ocupação de espaços, uma série de coisas, tem a intensidade, mas o basquete europeu tem um conjunto é quase como uma dança, eles jogam, tem que estar tudo bem ensaiadinho para que isso funcione. Isso tem mais a ver com o que eu gosto de trabalhar. Tanto é que basquete europeu, escola de treinadores na Espanha há mais de 70 anos, escola de treinadores na Argentina, funciona também há mais de 20 anos, uma beleza. Eu gosto de ter armador argentino. Por quê? Porque é o jeito de pensar, o jeito que aprendeu a jogar tem muito a ver com isso, e isso tem muito a ver com o jeito que eu gosto de pensar o basquete. Então, a filosofia, cada um tem a sua, mas a maneira de conduzir o jogo, ela é diferente. Então, se eu trouxer 3 americanos para o meu time, talvez eu vá ter um time com uma intensidade maior, com um volume maior, com as ações menos controladas e talvez mais plásticas, né? Se eu tiver um time mais com armadores argentino, com um brasileiro que joga mais cadenciado, eu vou ter menos coisas bonitas, mas eu vou ter um conjunto que na hora que ele conseguir se movimentar certinho, ele vai jogar muito melhor do que o outro. Então, às vezes a filosofia que a gente tem que impor no nosso time também vai depender de quem está aí, né? De quem que tu consegue trazer durante o ano, de atletas diferentes. Aí eu tenho um pivô bem grande, aí eu tenho um armador americano como tinha ano passado. Então talvez mude, não a filosofia, mas a forma de jogar, né? São duas coisas diferentes. Isso, aí uma coisa é a filosofia e a outra coisa é a tática. Isso. Aí a tática, eu vou colocar a tática conforme o perfil do meu time.
Então, eu tenho um time que arremessa muito dos três, taticamente, porque os jogadores que estão aqui têm um bom arremesso. Taticamente, eu vou construir umas ações para que eu tenha um volume maior. Eu tenho jogadores que jogam interno, que jogam com mais qualidade. Eu vou construir isso. Então, filosofia é o jeito de pensar o jogo. Tática, a maneira de construir as ações. Então, eu vou fazer isso de acordo, eu não posso... Por isso que não se copia jogada, porque tu não tem os mesmos jogadores. Então, tu tem que construir aquilo de acordo com o que tu tem, da maneira como tu pensa o basquete.